Olá, uma ótima tarde para você. Eu sou a Camila Srouge e você está vendo Isto É ao Vivo, o programa que traz as principais notícias do momento na internet e nas redes sociais. E você pode nos acompanhar ao vivo em 2 edições diárias, às 11 da manhã e agora às 4 da tarde. Basta acessar as páginas da Isto É no Facebook, no YouTube e no Twitter. Além disso, você também pode ver os nossos programas direto na nossa home, istoé.com.br, no seu computador ou celular. E a gente conta com a sua participação. Use a aba de comentários da nossa transmissão pelas redes sociais para enviar as suas dúvidas e opiniões sobre os principais assuntos do dia. E sempre que você for postar fora dessa aba, não se esqueça de colocar a nossa hashtag Isto É ao Vivo. Ó, Flecha já colocou aqui pra gente. Obrigada, Flecha, porque só assim a gente consegue interagir com você ao longo do programa. Bom, hoje o nosso programa conta com a participação do educador físico Volney Paulo Guaranha. Seja muito bem-vindo, Volney. Olá, obrigado. Eu que agradeço o convite. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre como entreter as crianças agora em época de férias. Mas vamos agora aos principais destaques da tarde dessa quarta-feira, 4 de julho. Lava Jato do Rio manda prender executivos da Philips e da GE. Governo libera a Embraer para negociar com Boeing. Rebelião em Curitiba chega ao 4º dia com apelo de agente refém. Polícia afirma que Vitória Gabriele foi morta por engano por dívida de R$7 mil. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, em conjunto com o CAD, o TCU, a CGU, a Receita Federal e a Polícia Federal, deflagraram hoje a Operação Ressonância, que é um desdobramento da fatura exposta, braço da Lava Jato no Rio de Janeiro. Essa é uma das principais matérias de destaque aqui na nossa home. A ação mira contratos na área da saúde, celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad. A 7ª Vara Federal Criminal autorizou a prisão preventiva de 13 pessoas e a temporária de outras 9, além da busca e apreensão em 44 endereços. Também foi decretado o bloqueio de bens dos investigados no valor de R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Entre os alvos do decreto de prisão estão o empresário Miguel Skin, que foi solto por decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, em outubro do ano passado, o executivo da Philips, Frederic Knudsen, e Dáurio Speranzini Jr., atual CEO da GE para a América Latina. De acordo com a Procuradoria da República no Rio, a partir das investigações da Operação Fatura Exposta, órgãos de controle, como por exemplo o Conselho de Defesa Administrativa, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União, uniram esforços e identificaram um cartel de fornecedores que atuou entre os anos de 1996 e 2017 no INTO. A empresa Oscar Skin, do empresário Miguel Skin, era líder do cartel formado por pelo menos 33 empresas, algumas delas atuando como laranjas das outras, que se organizavam no chamado Clube do Pregão Internacional. A gente ainda vai acompanhar um pouquinho mais sobre a repercussão desse braço aí da Lava Jato que está acontecendo em grande parte do país. E a gente vai agora para o segundo destaque, porque o governo brasileiro decidiu liberar a Embraer para negociar com a Boeing a criação de uma nova companhia na área comercial. De acordo com uma fonte que acompanha as tratativas, o governo não deve interferir no que considera uma etapa puramente empresarial. O governo só vai se posicionar quando for formalmente consultado. De acordo com essa fonte, nos próximos dias deve sair um memorando de entendimento. O acordo entre as duas companhias foi anunciado no final do ano passado e pode resultar na criação de uma terceira empresa, na qual a Boeing teria 80% de participação, enquanto a Embraer ficaria com 20%. Hoje, as ações ordinárias da companhia estão em forte valorização na Bolsa. O interesse da Boeing é reforçar, com a aquisição, sua atuação na aviação comercial de médio porte, segmento no qual a Embraer figura entre as 3 maiores fabricantes mundiais. O acordo, que envolve, por exemplo, a fabricação de aviões de 150 lugares, está em negociação desde o ano passado, quando a Airbus surpreendeu o mercado global ao anunciar a compra de 50,1% dos programas de jatos comerciais da Bombardier. Depois de concretizado o negócio com a marca Boeing, a marca Embraer, usada nos jatos comerciais, deixaria de existir, permanecendo apenas nas aeronaves produzidas pela Embraer Defesa. A proposta de associação prevê que a Embraer Defesa detenha participação minoritária na receita da nova empresa, criada a partir da junção da Embraer com a Boeing. E vamos falar aqui
do terceiro destaque que está no nosso site, uma situação bem complicada que a gente já está vivendo há algum tempo. Porque hoje, especialistas do BOP do Paraná e presos da Casa de Custódia de Curitiba voltaram a negociar as reivindicações do grupo de detentos que se rebelou na tarde de domingo. 4 agentes penitenciários continuam em poder dos presos. Em um vídeo gravado ontem pelos detentos, 2 agentes feitos reféns aparecem algemados e cercados por custodiados armados com facões e objetos perfurantes. Um dos agentes pede que as autoridades apressem as negociações e reclama da iniciativa do governo estadual de cortar o fornecimento de luz, água e comida para os presos em meio às negociações. Com escoriações no rosto, o agente classifica a ação como idiota e pede que a situação seja levada a sério. De acordo com o Departamento Penitenciário Estadual, a rebelião começou quando os agentes penitenciários foram rendidos ao fazer a contagem dos presos da Galeria 1. A Seção de Operações Especiais do Sistema Prisional Estadual conseguiu evitar que o tumulto se espalhasse para as outras 2 galerias existentes na Casa de Custódia, mas eles não conseguiram impedir que 5 agentes terminassem em poder dos detentos. Iniciadas as negociações, um dos agentes foi liberado com ferimentos leves. De acordo com o DEPEN, menos de 200 dos 600 presos abrigados na Casa de Custódia de Curitiba participam da rebelião. A maioria, segundo Salomão, não tem ligações com facções criminosas. De acordo com os advogados, as autoridades estaduais já haviam se comprometido a atender às principais reivindicações do grupo amotinado. Entre elas, a garantia de que presos transferidos para outras unidades carcerárias estaduais, onde integrantes de facções criminosas são a maioria, sejam alojados em alas seguras. O Departamento Penitenciário se propôs a atender quase todas as reivindicações iniciais do grupo. O problema, de acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, é que outros presos aparecem com novas reivindicações e o processo de negociação sempre acaba voltando à estaca zero. Inaugurada em 2002, a Casa de Custódia é classificada pelo DEPEN como uma unidade de segurança máxima. Ela tem capacidade para abrigar 500 detentos. Hoje ela aloja 600. As autoridades estaduais ainda não informaram se os presos causaram danos estruturais ao estabelecimento. Mas o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Paraná afirma que pelo menos as grades de algumas celas da Galeria 1 já foram arrancadas. E agora a gente está acompanhando aí o quase desfecho de mais um crime que chocou o Brasil inteiro. Porque, de acordo com o jornal Extra, um novo depoimento de testemunha indicou que a motivação por trás da morte da menina Vitória Gabriele, em Araçariguama, no interior de São Paulo, pode ter sido em função de uma dívida de R$7 mil. 3 pessoas já foram presas e indiciadas por homicídio doloso por suspeita de participação no assassinato. Em entrevista à TV Tem, a testemunha afirmou que devia dinheiro para um traficante e que tem uma irmã muito parecida com Vitória Gabriele. O homem relatou ainda que conhece o casal Bruno e Maiara, que está preso desde a semana passada e que estava recebendo ameaças por causa dessa dívida com o tráfico de drogas. De acordo com ele, os traficantes costumam punir parentes de quem está devendo. A testemunha também teria dito aos policiais que conhece o outro indiciado pelo crime, Júlio César Lima, que também está preso e seria usuário de drogas. Os investigadores já suspeitavam que Vitória tivesse sido assassinada por engano. Depois de uma semana de buscas, o corpo da menina de 12 anos foi encontrado em um matagal no mês passado. De acordo com as provas colhidas pelo Instituto de Criminalística, a menina foi morta por asfixia. O crime aconteceu no dia 8 de junho, quando Vitória saiu de casa para patinar com uma amiga em um ginásio de esportes próximo à sua casa. Imagens dos momentos justamente do crime foram registradas por câmeras de segurança. As buscas pela menina mobilizaram polícia e moradores por uma semana. A gente vai acompanhar também o que vai acontecer e qual vai ser o desfecho desse caso. Bom, e hoje, quarta-feira, é dia de a gente falar um pouquinho de comportamento e sociedade. E finalmente chegou o mês de julho, tão aguardado pelas crianças. Enquanto tem muita criança vibrando por aí com as férias, tem muito pai completamente desesperado, sem saber o que fazer com a criançada. Nada mais natural, né, gente? E é por isso que eu estou recebendo aqui hoje o especialista em lazer, Volney Paulo Guaranha. Agora sim, boa tarde, seja bem-vindo, Volney. Boa tarde, Camila, tudo bom? Tudo ótimo. Bom, a gente vai falar um pouquinho justamente sobre o que fazer nesse período de férias. E para começar, Volney, me explica uma coisa. Qual que é a importância do brincar hoje em dia? Então, Camila, brincar, para falar a verdade, é coisa séria, né? A gente tem que entender que o brincar hoje é uma característica vital do ser humano.
É através do brincar que a criança, ela aprende, ela se transforma como um sujeito, ela exprime as suas emoções. No brincar você desenvolve tanto fisicamente, quanto psicologicamente, emocionalmente. É no ato da criança estar brincando em que ela desenvolve outras habilidades também, como também assim, a sua personalidade, por exemplo, o que ela acaba vendo dos pais, elas acabam reproduzindo na brincadeira, o que ela assiste, o que ela vê dentro do ambiente dela, dentro do ambiente externo dela, é através do objeto, que seja um brinquedo, ou quando ela brinca sozinha, é que ela acaba desenvolvendo essas experiências que foram adquiridas com o tempo no ato do brincar. Então, é de fato muito importante, né? Porque muita gente vê como brincar, você largar a criança lá e deixar ela brincando. Mas a brincadeira, muitas vezes, ela precisa de uma interação, não precisa? Ela precisa de uma interação e ela precisa de ser estimulada. A pessoa que ela é condicionada ao ato de brincar, por si só, ela tem um universo ao seu favor, ao seu lado, justamente porque dá essa conotação de espontaneidade, de liberdade de escolha. Porque quando a criança brinca, eu digo assim a criança, mas o brincar, ela é um direito adquirido para todo mundo, qualquer faixa etária, né? Eu falo até, eu gosto muito de usar essa nomenclatura brincante. Todos nós somos um pouco seres brincantes. E quando a criança, o ser brincante está em desenvolvimento, está em criação, porque você trabalha aí com imaginação, você desenvolve a criatividade, a autonomia do comportamento da criança, desenvolve também a personalidade dela. E a brincadeira por si só, ela já vem numa característica lúdica. Ela pode ter uma característica, uma função educativa, no ato de você brincar com jogos pedagógicos, jogos de construção de conhecimento, mas também da vivência da ludicidade, né? Estava falando aí da questão dos pais, e hoje é fato, muitas vezes, os pais chegar e ouvir isso claramente. Eu sou professora e na escola a gente ouve muito dos pais dos alunos falando: eu não tenho tempo para brincar com meu filho, né? Aí na hora eu já falo: mas você não tem tempo? Coloca o sinônimo aí da palavra tempo pela palavra vida, vê o que dá. Né? Quantas vezes a gente acaba falando essa palavrinha aí: eu não tenho tempo para brincar com meus filhos, chega em casa cansado, chega em casa exausto. Mas às vezes a gente esquece dessa característica, né? Que o filho que está lá, por um outro viés, está esperando de repente a hora, cronômetro, a hora do pai, da mãe chegar, ou seja um tio, seja uma avó, um avô, uma outra parte da família, até mesmo um irmão. E aí a criança fica lá, e quando você chega, acaba toda, desconstrói aquele imaginário em que a criança estava ali pronta para receber um carinho, um afeto, porque envolve muitos sentimentos no ato da brincadeira. Com certeza. Agora, você já falou um pouquinho disso, eu queria falar o que de fato o brincar desenvolve na criança, porque muita gente também acredita que você manda a criança para a escola, pronto, a criança está sendo educada, você está terceirizando a educação. Mas o brincar também traz conhecimentos e traz o desenvolvimento de algumas posturas da criança que são muito importantes, né? Sim, sim. Eu acho que a pessoa, quando brinca, quem está com o brincante tem que estar muito alinhado ao comportamento dela durante a atividade. Porque ela pode ter ações de agressividade na brincadeira, de temperamentos fortes. Se a criança é introspectiva, é no ato que ela está brincando, a gente ouvir o que ela está falando, né? Porque a brincadeira pode ser tanto individualmente, quando ela brinca, quando ela cria suas próprias regras, e isso, quando ela está criando as suas regras, ela já está dentro do seu universo. Foi aquilo que eu comentei, dentro do seu ambiente externo. Tudo que ela já adquiriu, tudo que ela aprendeu, não só na escola, como também os videogames, que hoje eu sou a favor a brincar com a criança com o videogame, não fujo, mas a gente tem que ter um certo limite. Não pode virar uma obsessão, porque senão vira realmente um vício, né, pejorativo no ato da brincadeira. Então a gente tem outras funções dentro do brincar que ela exprime todo o dia a dia, a rotina da criança no ato da atividade. Agora, por exemplo, a OMS, semana passada, colocou o vício de videogame como na lista de doenças, né? Qual que é o limite do videogame para você, Volney? Eu vejo assim, cara, o videogame, ele tem um fator muito importante no desenvolvimento da criança, principalmente cognitivo. Nem tão físico, a não ser quando tem aqueles jogos de desenvolver habilidades, danças, por aí que tem,
que é muito bacana, que poucas pessoas sabem usar essa ferramenta. Tem lá, tem o joguinho, mas as pessoas não param para pegar e colocar lá para poder aplicar e reproduzir junto com... Vou falar da brincadeira familiar, né, dentro de casa. Mas a partir do momento em que ele a quantidade de tempo em que é perdida dentro do videogame, ela se torna prejudicial, né? Dentro da tecnologia em geral, por exemplo, vamos falar... Porque não é só videogame, né? Tem iPad, tem iPhone, tablets e celulares. Isso. Hoje, eu já ouvi também comentários de que a comunicação entre pessoas morando no mesmo teto se comunicam através de redes sociais, de outros aplicativos e falam: filho, filha, vem almoçar, já está pronto. Não esquecem essa ligação interpessoal, né? Porque veio para ajudar com certeza a tecnologia, mas dentro das relações interpessoais, sociais, ela houve sim um afastamento do ser humano. O que era para aproximar, ela de fato aproxima quem está muito distante, mas ela acaba afastando quem está muito próximo, né? É uma sugestão que eu posso até dar realmente. Se as pessoas gostam muito do videogame, vão pegar um pai, uma mãe que tem esse discurso de falar que eu tô cansado, eu não consigo acompanhar você. Pô, pega um joguinho, pega um aplicativo e joga online com o seu filho. Não tem problema se ele não está do seu lado. O certo seria essa criança estar próximo. Por quê? É o que eu comentei. Você, enquanto aplicador da atividade, o pai, a mãe, você tem que estar ciente, vendo quais são os comportamentos que a criança está sendo inserida naquele ato da brincadeira. Mas se ela estiver fora, joga online. Já é uma manifestação, e tenho certeza que o desenvolvimento da criança vai ser muito produtivo, porque estou jogando com o meu pai, estou jogando com a minha mãe, meu primo está online, está jogando comigo, mas ao mesmo tempo tem que ter uma dosagem de controle. Tem que ter limites, tem que ter regras, sim, mas elas são benéficas sim, a partir do momento em que você tem o objetivo de trabalhar justamente essa parte cognitiva do ser brincante. Olha, tem alguns comentários aqui, Volney. A Célia Barradas falou que bom estar aqui primeira vez. Seja muito bem-vinda, Célia. A Elizabeth Silva mandou o seguinte: eu brinquei muito. Até os 17 anos eu me achava criança ainda. Pois infância não tive, mas adolescência sim. Foi aí que brinquei demais. Aí, daqui a pouquinho eu pulo aqui pro comentário do Jean. Mas é engraçado essa sensação que as pessoas têm de que a brincadeira ela só deve estar presente no cotidiano da criança. E não é isso, né, Volney? Todo mundo pode e deve brincar. Discordando um pouco da fala, porque ela usa o passado, brinquei. Pô, ela já deve ser uma pessoa adulta que com certeza ela ainda brinca. Mas por que não faz esse resgate da brincadeira? Então, o brincar, ele começa no nosso primeiro momento de respiração, quando a gente faz, né, dentro da tecnologia, a gente já faz o download da barriga dos pais, né, já vira até mesmo internautas dentro da tecnologia, mas ao mesmo tempo, ela só vai parar quando a gente for embora. A brincadeira, ela é uma característica vital realmente do ser humano de 0 a mais de 100 anos. E então, fica essa sugestão de que ainda há possibilidades de brincar. O que a gente acaba esquecendo é que a gente acaba esquecendo justamente essa ideia de como brincamos agora. Porque o que era feito antigamente, cadê o legado que a gente está levando para essa geração? Né, essas brincadeiras de rua, porque hoje nós temos uma deficiência muito grande nos espaços de brincadeira. Né, o que nós tínhamos de ruas para brincar, de parques, hoje eu tenho 2 filhas. Eu não consigo deixá-las brincando na rua porque eu acho super inseguro. Eu preciso estar acompanhando o desenvolvimento delas. Mas eu procuro fazer dentro das minhas possibilidades. Uma mãe da rua, que antigamente se brincava na rua, onde a brincadeira era uma atividade que se falava mãe da rua e tinham que atravessar num pé só. Eu faço na minha sala de casa. Eu arrasto, eu tenho esse domínio, porque eu fui doutrinado para isso dentro dos meus estudos, de dar essa habilidade de recriar os espaços. E diante disso a gente está tendo um outro cenário de espaços lúdicos, né? Que, por exemplo, você fez a chamada de que julho é um tempo maravilhoso para as crianças, porque para elas, oba, não vai à escola, vou fazer o que eu quero, não é bem assim. E para os pais é um desespero total, o que fazer com eles nas férias, né? E é uma coisa bacana que a gente pode estar falando com isso, cara, que é simplesmente brincadeira com seus filhos. Né? Se organiza, pega a sua pasta, pega o seu salto alto, pega o seu notebook,
Abriu a porta, deixa no canto, esquece. Tenha 5 minutos no primeiro dia, depois mais 10, depois vai aumentando, porque a criança, além de esperar isso, ela tem um desenvolvimento muito grande. Platão tem uma frase que eu acredito que é muito real. Ele fala assim, que a gente conhece muito mais uma criança em 1 hora de brincadeira do que em 1 ano de conversa. Ela é forte, essa frase. E quanto tempo atrás ele falou isso? Porque é através desse brincar que a gente desenvolve, busca essas outras formas de conhecimento no brincante, né? E acho que como sugestão, como eu estava falando, de você de repente parar e abrir o espaço para a brincadeira, é realmente fazer coisas que você fazia no passado e fazer com quem está próximo de você. Eu falo dos filhos porque os filhos, eles acabam sendo nossos laboratórios, né? O que a gente aprende, o que a gente conhece, a gente replica nos filhos. Mas não precisa ser necessariamente um filho. Pega, se você mora num condomínio, pega as crianças do condomínio, vai um dia, promove uma brincadeira, liga para todo mundo, tô indo lá no salão de festa fazer uma atividade. Assim, busca outras formas de entretenimento, porque o brincar não é só o entretenimento, o passar o tempo. É esse lado emocional, esse lado de aproximação, que falta hoje nos dias, essa relação humana, de olhar nos olhos do brincante, dos pais e filhos em geral, né? Uma outra opção que eu gosto muito de fazer e faço com minhas filhas é piqueniques. Em vários ambientes da sala, de casa. Eu ponho no quintal, eu ponho no corredor, entre os quartos. Ai, mas eu vou levar comida. Não tem problema, você higieniza o espaço. E faz um piquenique. Leva o conceito do piquenique, que é comer fora, teoricamente deveria de ser um espaço aberto, mas é outdoor. Você coloca, indoor, desculpa, e você coloca esses espaços novos, a programação que você quiser fazer. Uma outra sugestão bacana que eu aconselho muito, até os pais que falam, o que eu faço para interagir com meu filho? Cara, você já experimentou dormir na sala? Leva o colchão, faz um acampamento. Tá na moda isso, de dormir, fazer acampamentos. Existem muitas festas temáticas voltadas para isso. Faça com seus filhos, faça com as pessoas que estão. Convidem sobrinhos, convidem afilhados. Faz uma sessão pipoca, faz alguma coisa diferenciada que saia da rotina. Eu tenho certeza que quando essa criança voltar para a escola, ela vai falar, meu melhor momento nas minhas férias foi o dia em que minha mãe dormiu comigo lá na sala vendo um filme, sair do normal. Lá em casa se chama sessão filminho. Filminho. Exatamente, filme na TV, pipoca, sem celular, sem mais nada, pra gente curtir de fato. É isso que a gente precisa, né? Ser doutrinado a isso. Nós somos o adulto, ele é tão alienado ao trabalho que ele tem dificuldade de ter esse tempo de lazer, de ter esse tempo em família, né? Outro caso que eu gosto de comentar muito praia. Praia é uma questão de que todo mundo que vai para a praia quer pensar no tempo, no clima, sol, bacana, mas choveu. Eu vou pegar o carro de volta porque eu vou pegar trânsito. Não, cara. Você vai propiciar um lazer doméstico, que é justamente isso. Resgata essas brincadeiras antigas e aplica com quem está próximo de você. Tenha sempre um baralho, gente. Que baralho dá para fazer várias atividades, um repertório de leque de opções gigantes. Resgata essas atividades que são feitas dentro do que a gente fazia e repassa para os brincantes de hoje, que muitos não conhecem, não sabem, porque a vivência deles são outras. E nós também temos que lidar com essas vivências, com essa geração de conflitos. Sim. Já a gente vai falar um pouquinho, dar mais exemplos disso, mas olha, o Giancarlo falou o seguinte, para entreter as crianças tem o videogame e os esportes. Aí que tá, é um entretenimento assim, simples, né? Que você solta a criança lá e fala, pronto, se vira. Não tem essa interação. A Andréia Gomes está falando, excelente entrevista, muito interessante, eu gostei. Obrigada, Andréia. A Mayra está acompanhando aqui com a gente, a Fernanda Barcelini também tá. Aqui, ó, a Elizabeth falou o seguinte, aqui tem horário para entrar na internet e para sair. E a comunicação é olho no olho, eu nem mando consertar os jogos que estragaram. Pois tem muita gente que acaba fazendo isso também, até como uma forma de criar uma interação maior, né? Tem mais gente aqui mandando mensagem, criticando a educação no país, o Raimundo.
Mas a gente fala, por exemplo, a gente critica a educação, mas a gente esquece que a gente também tem a nossa parcela na educação, né, Volney? Claro, não, claro. E o próprio brincar acaba sendo uma forma de educar, de trazer alguns ensinamentos que talvez não seja obrigação da escola, que é você esperar a sua vez, que é você respeitar o próximo. Exatamente. Eu sou muito da filosofia do educar brincando. Então, dentro da minha missão, enquanto educador, enquanto profissional, enquanto professor, eu tenho essa proposta de educar brincando. Então, todo conhecimento que eu procuro levar, eu procuro fazer uma brincadeira, uma interação. Porque eu acredito muito nessa realidade onde que o brincante, eu dou aula para crianças pequenininhas até a terceira idade, né? Então eu chamo eles de brincante justamente por isso, porque eles precisam de ter esse movimento, essa estimulação, porque às vezes dentro do ambiente escolar, eles não têm. Então, através do brincar, é onde ela se desenvolve, é onde ela potencializa várias outras ações, seja de ordens inúmeras, físicas, é onde você consegue, tendo um olhar clínico, consegue descobrir algumas patologias, né? Até mesmo questões de que o que ela está vivendo, até o bullying ele é diagnosticado dentro do ato de brincar. Quando a menina está com a sua boneca ou quando o menino está com o carrinho, isso daí é um estereótipo que pode ser viés, o menino pode estar com a boneca sim, a menina tem que estar com o carrinho sim e com a bola, né? E é na manifestação dela, no ato de brincar, que a gente pode conseguir verificar essas ações. Tanto que psicólogos infantis trabalham muito com essa questão do brincar, né? Você chegar lá, deixar a criança solta para desenhar, para brincar, e através disso você vai identificando o que pode de fato estar incomodando aquela criança. Você sabe, Camila, que hoje nós temos uma nova profissão no mercado chamada brinquedista. Ela não é tão nova assim, ela já vem de um tempo, mas é justamente pessoas especializadas no conceito de entender o jogo, entender a dinâmica, a brincadeira, a atividade aplicada nos seus pormenores, né? Então, não é só. João Batista Freire também tem uma frase muito bacana que ele fala assim, que o brinquedo só é um brinquedo a partir do momento em que ele é brincado. Então, muitos pais, isso é uma coisa que eu sofri essa interferência, que eu não faço com minhas filhas, porque lá em casa, quando eu fui comprar a casa, eu falei, eu queria ter um quintal para fazer um churrasco social, para receber os amigos, e um espaço para ter uma brinquedoteca. Então, eu tenho uma brinquedoteca dentro de casa, e eu investo bastante em brinquedos para elas, e eu brinco com elas demais. Eu falo assim que o dia devia de ter 25 horas para poder ter um tempinho a mais para a gente poder brincar. Mas não tem. Nas minhas 24 horas eu vou me organizar para fazer isso, né? Então a gente tem todas essas relações. Pode ser uma obrigação prazerosa, né? Ela tem que ser prazerosa, porque a partir do momento que às vezes você está lá sem prazer nenhum, não deixa de ser um tempo produtivo. Nem para quem está brincando, nem para quem não tá brincando. Um exemplo bacana também que pode ser feito, que você não precisa ter dinheiro, viagens, entretenimento, colocar numa colônia de férias, no acampamento. É fazer lazeres baratos, aos domingos, na própria Paulista, leva seu filho, leva uma corda, experimenta jogar uma bola na Paulista. Você vai ver a relação que existe de pessoas que estão ali a prazer, brincando, pelo fato de brincar, e pessoas que, a linguagem corporal fala muito, né? Pessoas que não estão ali sem interesse nenhum, que estão ali, meu Deus do céu, que horas que eu vou embora? Chega, né? Isso é comum da gente ver até mesmo nos grandes centros como shoppings, a gente vê muitos pais, crianças lá interagindo, querendo fincar. Sabe um exemplo bacana que é interessante também, do pessoal aprender a controlar isso? Você tem filhos, Camila? Eu tenho. Pois é. Quando a gente está numa festa de aniversário, você chega assim, fala, vambora agora, acabou. O que a criança costuma fazer? Não. Chora, briga, agora não, eu nem brinquei. Eu nem brinquei. Eu nem brinquei, essa frase é clássica, eu nem brinquei. Então o conselho que eu dou muito, porque a criança não tem a noção do tempo, não tem essa variação do que é 5 minutos, 10 minutos. Porque quando a criança está lá interagindo, seja num jogo, com as outras crianças ou sozinha, ela está criando uma história na sua cabeça. Então, quando você chega para ela e fala assim, filho, filha, olha, nós vamos embora. Daqui 5 minutos, 10 minutos a gente vai embora. No primeiro dia ela fala, não, eu não quero ficar mais um pouco. Mas depois ela vai condicionando, isso é um treinamento que a gente tem que fazer mesmo. Ela vai condicionando e vai falando assim, filho, de daqui 5 minutos, 10 minutos a gente vai embora. Ela já vai criando na sua brincadeira o final.
Porque quando a gente quebra ela, acaba com essa brincadeira, quando a gente acaba de desconstruir, desmaterializar esse conceito, ela chora, é porque não chegou no final, então não foi produtivo. Se ela ficou 1 hora lá interagindo com outras pessoas, não foi produtivo. Mas quando ela cria esse final, pronto. É aí que entra esse papel da educação através da brincadeira. Porque ela construiu a sua história, começo, meio e fim dentro da brincadeira. Sensacional, nunca tinha pensado nisso. Pois também, é uma coisa que quando a gente vai estudando, vai vendo, e são coisas que eu acabo fazendo com frequência. Então chega uma hora que minhas filhas já falam assim, já vamos embora? Porque elas já sabem, eu já falei, daqui a pouco estamos indo. E quando eu vejo, ela já está do meu lado. Então eu já pego ela, já sei, ela já concluiu, então para ela agora acabou. Ela não tem, na cabecinha dela não tem mais nada para fazer aqui dentro do objetivo que eu estou aqui nesse contexto. Sensacional. Agora, Volney, vamos falar um pouquinho das férias em si. Tá lá a criança, os pais estão atrapalhados porque tem que trabalhar, não tem quem deixar a criança, e quando chega fala, ai meu Deus, agora o que eu faço? Dá algumas ideias práticas e simples para se fazer em casa quando você chega de fato cansado e quer interagir com o seu filho. 2 que eu falei, foi uma de comer fora do ambiente, piquenique. Procura uma varanda, procura um quintal, faça uma coisa diferente, um piquenique diferente. Dormir fora também, saia do ambiente do quarto, sabe uma coisa que poucas pessoas fazem, porque, nossa, foge da realidade. Vocês estão entre 4 paredes, gente, só vocês vão fazer, e o efeito que a criança vai receber vai ser gigantesco, né? Às vezes ela pode nem falar, mas quando ela chegar na escola e falar isso, quando chegar para os amigos e compartilhar essas experiências, para você vai ser aquela ideia de que missão dada, missão cumprida. Deitar, assistir o jogo, assistir um tablet, alguma coisa, debaixo da mesa, sabe? Da mesa de jantar, da mesa da cozinha, faz uma coisa diferente. Eu gosto muito de trabalhar, Camila, com brinquedos sustentáveis, brinquedos de sucata. Hoje a gente tem um repertório muito grande que ensina, vários tutoriais que ensina a fazer pé de lata, bilboquê, que são materiais que a gente tem em casa, constante, e dá para ser feito. Uma atividade com tampinhas de garrafa, que também tem um repertório gigantesco. Antigamente a gente tinha um jogo, ainda tem um jogo chamado de senha, que são sequências lógicas de cores. Você pega tampinhas, ao invés de usar o pininho, você pega as tampinhas coloridas, tampa e pede para o brincante tentar descobrir qual é a sequência. Isso você fica horas e horas e horas. É um jogo sem alternativas financeiras, muito mais econômicas, sustentáveis, e você lida com o cognitivo, com a criatividade, com a percepção, com a discriminação visual, né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer é rolo de papel higiênico, brincar de frescobol. Pega um livro, não precisa da raquete, pega um livro, pega uma tampa de papelão e brinca, vai rebatendo você e o brincante. Então, além de trabalhar, porque como eu sou educador físico, eu gosto muito de desenvolver muitas habilidades motoras, né, o desenvolvimento motor, porque o que a gente aprende ele é adquirido. Então, e treinando cada vez mais para a criança ficar com mais habilidade. Então, são dicas que a gente pode estar fazendo assim dentro de brinquedos sustentáveis, alternativos, que tem efeitos muito grandes. O jogo de stop, né, que dá para fazer também, que é lindo, não precisa ser... a gente pode até dentro do carro brincar. Hoje, a gente mora em São Paulo, a gente sabe que a mobilidade urbana é congestionamento um atrás do outro. Então a gente pode fazer brincadeiras de gincanas do que o que eu quero, procurar quem está em volta, procurar dentro do espaço aquilo que você pediu, né? Eu falo muito. Outro dia eu perguntei para as minhas filhas, eu quero ver que vocês descobrem o que é orelhão. Elas responderam, o que é orelhão, papai? Aí eu falei, como assim vocês não sabem o que é orelhão? Então eles acabam pegando, então vão pedindo coisas que às vezes é da nossa realidade, que instiga a curiosidade do brincante. Olha, tem aqui algumas mensagens. A Eneida Alves de Souza falou, ideias excelentes, vou aproveitar quando tiver netos. Eneida, não precisa esperar você ter netos para aproveitar tudo isso. Eu acho que assim, muitas vezes quando você está no encontro com várias pessoas, adultos mesmo, os momentos mais agradáveis são aqueles que a gente pega um jogo de tabuleiro, senta todo mundo lá e vai jogar, né? E a gente interage, a gente brinca de fato. É muito legal fazer os desafios com os adultos também, né? Às vezes você recebe por um chá da tarde, por um chá... jantar. Ou por jantar.
brincar e faz um desafio. Quantas balas de goma tem num pote, e quantas o peso de uma malinha. Então você pode criar isso, porque as pessoas, às vezes ela não vai lembrar o que teve no jantar, na hospitalidade, e sim do entretenimento que foi feito naquele momento. Isso é muito válido. Tem tantas ideias bacanas para fazer, né? Muitas ideias. Olha, o Daniel Barcelos falou, criança é tudo nessa vida, que saudades do meu passado, como foi perfeito. Pois é, Daniel, a mesma coisa, também pode voltar e reconstruir tudo isso agora. A Elizabeth Silva falou, a melhor coisa para relaxar é ir para a praia. Eu nem preciso nadar, só de ouvir o barulho do mar já relaxa e meus filhos aproveitam. De repente, Elizabeth, agora também é um momento de você interagir com eles na praia, exatamente, né? Curtir com eles a praia. Curtir com eles. É lógico que é um momento que a gente também precisa desses momentos de devaneio, de simplesmente estar ali, de curtir o nosso momento de ócio, né? O ócio criativo, que o Domênico De Masi fala muito disso. De ser produtivo no nosso momento, de escutar o barulhinho da água. Mas, pô, chega com seus filhos, são filhos ou netos, chega não, perto... falou que quer ter quando tiver... Ah, não, é os filhos. Filhos, chega perto da água, chuta a água neles e sai correndo, sabe? São experiências que as crianças falam, minha mãe nunca fez isso, tá louca? Não tá louca, a sua mãe tá com vontade de brincar, de resgatar isso, né? É o discurso que a gente tá falando, muitas pessoas pensam de como foi feito no passado, só que hoje a gente tem o dia do brincar, institucionalmente, mundialmente, dia 28 de maio é o dia do brincar. Né? Através do 31º artigo da Convenção das Organizações Unidas, criou esse dia do brincar. Então, e o direito, criou-se o direito à brincadeira. Então, ele é o que a gente começou na nossa fala. Ela é inerente a toda a faixa etária. A própria Nickelodeon, né, o canal de TV a cabo, instituiu o dia do brincar, que é um dia que leva as crianças para o parque, tem infinitas atividades lá, e a programação deles na TV fica pausada por 12 horas, eu acho. Enquanto estiver acontecendo o dia do brincar, eu levei até o Léo esse ano lá, tinha um monte de brinquedos, de pula-pula, de um monte de coisa, de fato, para tirar a criança de dentro de casa, de frente da televisão. E acho essa iniciativa, a partir de um canal de TV, muito legal, porque... De fato, eles são preocupados com a interação da criança, entendeu? Isso é muito bacana, né? Então, pra gente ver, quando eu falei que a brincadeira é coisa séria, as pessoas hoje estão vendo um outro olhar dentro da brincadeira. Os espaços, as escolas, hoje a gente vê, dentro dos segmentos, tem os hospitais, os restaurantes, eles estão preparados justamente para receber não só o público infantil, né? Porque... já tenho aí um tempinho de idade, eu sou experiente. Piscina de bolinha era uma coisa que eu não tinha na minha época, cama elástica. Então a gente fica frustrado, mas hoje já viram essa deficiência que o adulto também tem vontade, então já construíram alguns espaços para o adulto também interagir com esses equipamentos. É muito bacana. Vonei, muitíssimo obrigada por todos esses esclarecimentos e por trazer um pouquinho... Eu só peço uma coisa, brinquem, pessoal. Saiam da mesmice, saiam da rotina e vamos brincar. Vamos arrastar o sofá dentro de casa, vamos procurar outros espaços alternativos e brincar bastante aí com essa criançada, com qualquer um que esteja perto de vocês. Maravilha. Muitíssimo obrigada, Vonei. Eu que agradeço. Bom, obrigado vocês também que participaram e que mandaram aqui as mensagens. O Daniel mandou agora, desculpa, não tinha visto, um carrossel, uma roda gigante, uma aquarela. É isso mesmo, Daniel. A gente precisa, de fato, brincar um pouco mais. A nossa vida fica mais leve, até mais gostosa, né? Bom, e além de todas essas notícias, você encontra vários outros assuntos que são destaque no Brasil e no mundo aqui, no site e nas redes sociais da Isto É. Dá só uma olhada. Cavani tem menos de 1% de chance de jogar contra a França. Jogadores da Colômbia são ameaçados de morte após a eliminação. Entrega de bens reduz penas de Sérgio Cabral. Filho de líder do Estado Islâmico é morto em combate na Síria. Para saber mais sobre essas notícias, você já sabe, é só acessar istoé.com.br. Bom, esse foi o Isto É ao Vivo, segunda edição dessa quarta-feira, 4 de julho de 2018. Amanhã, às 11 horas, a gente está de volta com outras informações. Vale lembrar que você pode acompanhar nossa programação multiplataforma de várias maneiras, a partir da nossa home, istoé.com.br,
ou através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. E se você quiser rever o nosso programa, é muito simples. Basta você entrar no nosso perfil ou no YouTube ou no Facebook, que todo esse conteúdo fica lá à sua disposição. Muito obrigada pela companhia, pela interação. Olha, tem ainda gente mandando aqui mensagem. A Leila Pérez falou que tem uma programação incrível no Parque Vila Lobos, chama Família no Parque. Vale a pena curtir ao ar livre. Com certeza, Leila, eu acho que é legal a gente poder trazer um pouco desses insights para todo mundo que acompanha o nosso jornal. Muito obrigada pela interação, pela companhia e até amanhã. Isto é ao vivo. Informação que vai até você.